o pré-candidato a prefeito de Ilhéus pelo PSD, Bento Lima. Essa nova fase de entrevistas, nós não vamos tratar de política. Nós vamos tratar da gestão. Nós vamos tratar do que o pré-candidato pode oferecer para Ilhéus. Caso ele venha a ser eleito, o que é que ele vai fazer pela cidade de Ilhéus? Querido Bento Lima, em primeiro lugar, parabéns, seu aniversário foi ontem, é isso? Foi. Parabéns, está ficando mais experiente, é isso? 46 anos. 46 anos, você é muito jovem. Mas o cabelo branco já aparecendo aqui. Ah, não tem nada diante dos meus. Meus primeiros cabelos brancos, acho que eu tinha 14 anos de idade. A experiência chegou cedo, né? Já, para mim chegou. Bom dia, Vila. Bom dia, Giovana. Bom dia, Neto. Bom dia, Aline. Bom dia, Mauro. Bom dia, Ilhéus, meus ilhenses queridos. Agradecer pelas tantas felicitações que recebi ontem. Instagram, WhatsApp, homenagens de vários amigos, vários pré-candidatos. Foi uma coisa linda ontem, muito emocionante. Mas não parei, né? Estava em Salvador, peguei carro para ir, cheguei agora de ônibus, já desci na rodoviária, vim direto para cá, na luta e na labuta como a gente sempre viveu. É isso aí, na luta e na labuta. Pré-candidato Bento Lima, o que você pensa para o turismo de Ilhéus? Você prefeito, ser eleito prefeito da cidade. Já disse aqui que você vai ser o único que não vai ter aquele prazo de 6 meses para falar, porque o governo passado. Não pode. Verdade. Mas o governo não era meu, a caneta não era minha, a caneta era de Mário, então tinha coisa que eu queria fazer e Mário não queria. Mas você está no governo, então você vai ser o único que não vai ter. Principalmente estava na gestão, né? É verdade. Até o último segundo. Não vai ter aquele prazo de 6 meses. Então o que você pensa para o turismo de Ilhéus? Ô, Vila, na verdade, assim, desde 2016, quando a gente ganhou as eleições e iniciamos a gestão em 2017, a gente vem tratando os temas de Ilhéus com muita seriedade, sabe? E turismo é um desses temas caros à cidade de Ilhéus, caro aos ilhéenses, e que a gente vem construindo o turismo em Ilhéus. E eu já disse isso em outros momentos e preciso repetir. Você não consegue fazer turismo em uma cidade que tem dificuldade de mobilidade, sabe? Então, assim, nós tínhamos em Ilhéus um entrave no tocante à ponte, que para você chegar até o centro eram 2 horas e para voltar mais 2 horas. Então, assim, o turista que vinha para Ilhéus, se ele quisesse sair da Praia do Sul e visitar o teatro, visitar o Vesúvio, visitar o Bataclan, ele iria passar quase um turno para fazer isso, dentro do carro. Aí imagine, o cara que sai de São Paulo, Goiânia, Belo Horizonte, que são, né, os nossos principais visitantes, viver dentro do carro como ele vivia no seu cotidiano na cidade, acabava não sendo atrativo Ilhéus. Ilhéus não era atrativa nesse sentido. Num outro ponto, a cobertura da saúde. Você sabe, você ama viajar, como você acabou de falar aqui no instante. Eu gosto. Quando você vai viajar, você se preocupa como está o sistema de saúde do seu destino. E o sistema de saúde de Ilhéus com 13% de cobertura básica. E o hospital que atendia as demandas era o regional. Imagine você, turista, ao ser atendido com qualquer necessidade de saúde dentro do regional. Era vir uma vez para não vir mais nunca. E isso aconteceu muito com Ilhéus, sabe? Então, assim, quando a gente fala de turismo, a gente está falando da possibilidade de efetivamente a gente conseguir investir no destino Ilhéus, divulgar o destino Ilhéus a partir de agora. Porque Ilhéus está em ponto de atender bem qualquer demanda turística. E há algumas necessidades ainda de infraestrutura que a gente não tem. E são pontos assim essenciais para atrair, né, um turista com um ticket médio alto. Por exemplo, você não tem em Ilhéus um heliporto homologado pela ANAC. E quando você chega ali em Maraú, você chega em Barra Grande, Maraú, você chega em Morro de São Paulo,
essas cidades e esses pontos turísticos, todos têm ali ponto homologados em que você permite que o turista possa chegar. Ah, mas pode descer no aeroporto. Mas a burocracia, as exigências para você aterrissar uma aeronave, que geralmente quem faz a opção de andar de helicóptero é uma opção que você prefere ter privacidade e ter rapidez no desembarque e embarque. Descer no aeroporto é a mesma coisa de você estar em um avião. Então, assim, esse é um ponto importante de infraestrutura que nós ainda não temos. De outro ponto, nós precisamos construir, e essa não é uma construção prefeitura de Ilhéus apenas, mas é uma construção da sociedade de Ilhéus, um plano municipal de turismo com alguns instrumentos de gestão, sabe? Calendário estabelecido das festas sacras, calendário estabelecido, quando eu digo estabelecido, é estabelecido e divulgado em mídia nacional, divulgado nos lugares que são destinos, para que nós somos destino para essas pessoas, tipo Goiânia, Brasília, São Paulo. Então, assim, o calendário das nossas festas, calendário das nossas datas, né, sacras, divulgação das riquezas que os nossos distritos têm, né? Se você for observar, cada distrito ele possui uma riqueza. Sim. Um destino turístico, e isso não é muito divulgado e explorado. Então, eu tenho brincado muito. Eu fui em Maria Jape no domingo e fiz um vídeo e postei na minha rede social e perguntei se as pessoas de Ilhéus sabiam onde era, porque a gente vive os distritos de Ilhéus, até para quem é de Ilhéus, como lenda, né? Tipo, Ilhéus tem muitos distritos. Muitos ilhenses não conhecem Nema, muitos ilhenses não conhecem Pimenteira. Mata, né, Vilão? A mata que a gente citou esses dias. Nós citamos aqui há pouco esses dias a questão da mata da Boa Esperança. Boa Esperança. Tem uma pesquisa que mostra que apenas 2,5% da população de Ilhéus conhece ou já ouviu falar. Justamente. Que é tão linda como a Barra da Tijuca, né? Sim. No Rio de Janeiro. E é pouco explorada. É muito explorada do ponto de vista de pesquisa. Nós temos ali um destino de pesquisa da UESC muito grande. Há muitos pesquisadores em biologia que realizam suas pesquisas dentro daquele ambiente, dentro daquele habitat. Então, assim, falar do turismo de Ilhéus é muito de você criar esses instrumentos de gestão do turismo em parceria e em construção social, sabe? Não só a prefeitura. E outro ponto importante que a gente precisa estabelecer como calendário, que terá naturalmente uma força turística muito grande, é o nosso calendário esportivo, né? Se você for observar o fato de Ilhéus ter praias, a gente tem praticamente, vou falar aqui, não é absurdo que eu vou falar, porque quem conhece o tema esporte de Ilhéus sabe que dentro de Ilhéus a gente tem praticamente a prática de todas as modalidades esportivas, que vai aí do futebol ao windsurf, né? Então, assim, é uma riqueza muito grande que também pode e deve ser explorada, porque a gente tem etapas de diversos campeonatos na cidade de Ilhéus. Então, assim, a gente não... Aí fala, o turismo de Ilhéus. O turismo de Ilhéus é explorado, é existente. A gente precisa divulgar mais para atrair mais, compreende? E até aquele turismo que não era, digamos assim, que é para além do que Ilhéus já comporta, considerando, eu brinco sempre com as pessoas que convivem comigo, eu digo, é muito difícil você encontrar uma cidade no mundo, que tenha beleza natural, riqueza histórica, riqueza cultural, que tenha porto e aeroporto, e que tenha tudo que Ilhéus tem. Então nós somos em potência, ainda não em ato, ainda não temos isso concretizado em ação, mas nós somos uma das maiores potências turísticas do Brasil. E estamos a ponto de explorar muito isso e divulgar muito isso. Entende? Então, assim, em cada canto da cidade você tem algo que mostrar. Então, isso é muito lindo e muito importante dentro da cidade. Eu observei que você falou da questão de turismo de negócios. Nós temos convenções, mas nós não temos
a expansão do centro de convenções, né, para o turismo de negócios mesmo? Eu gosto muito, Vila, assim, como é que eu poderia dizer? Eu gosto muito de entender o processo e o estabelecimento das coisas, sabe? Nós estamos na 3ª edição da Semana da Inovação, que é um dos produtos criados pela Lei de Inovação, de incentivo à inovação do município. Esse vai de ser um Ilhéus. assunto, um dos meus questionamentos em relação à ciência, tecnologia e inovação. Isso. Veja bem, eu me orgulho muito de o anteprojeto de lei ter sido de minha autoria como produto do meu mestrado na UESC. E na sua 3ª edição, e veja como Ilhéus é, tá? Na sua 3ª edição, no último dia, na palestra do professor Karnal, nós tivemos uma indígena utilizando inteligência artificial para fazer uma pergunta a Karnal sobre ética no empreendedorismo. Então, quando a gente analisa um fato social como esse, você percebe a riqueza que Ilhéus é. A gente está tratando de inovação com uma índia empreendedora, mulher, discutindo ética com o professor Karnal. Isso é de uma riqueza absurda. Então, assim, em Ilhéus há, pelo menos na Semana de Inovação, turismo de negócio. Nós precisamos fomentar mais, crescer mais. E a Semana de Inovação, ela se destaca como sendo o maior evento de inovação e tecnologia do interior da Bahia, um dos maiores do Nordeste e um dos maiores do Brasil. É a gente beber mais disso, fomentar mais isso e fazer com que isso possa se expandir. Eu acho que a lógica é essa. E de que forma isso pode ser feito? De que maneira? Eu acredito, Vila, muito que nós estamos com a trilha estabelecida, sabe? Estamos com a trilha estabelecida. Nós fizemos um evento que o custo dele foi tripartite. Ele foi custeado pela Prefeitura, Sebrae e Sinec, né? O Sindicato das Indústrias de Computadores do Polo Industrial de Ilhéus. Então, acho que atraindo mais parceiros para dentro desse negócio e divulgando mais, a gente tem a capacidade de ampliar, pelo menos, essa semana. Bento, nós tivemos em algumas oportunidades o Festival Internacional do Chocolate. A área do Centro de Convenções, ela é pequena para esse evento. Da mesma forma que ficou pequena para a Semana de Inovação. Isso mostra que a gente deixa de ter em Ilhéus outros grandes eventos, porque simplesmente nós não temos um pavilhão de feiras. Isso. Sim, Nós temos sim. um centro de convenções, mas não temos um pavilhão de feiras Sim. para as exposições e a geração de negócios, para fazer negócios mesmo. Então, a construção de um pavilhão de feiras não seria também um meio de alavancar essa questão do turismo de negócios? Vila, nós temos, na verdade, uma área que é joia da coroa, né? A joia da coroa inglesa em Ilhéus é a nossa avenida Soares Lopes. Eu já disse em outras oportunidades que a gente está passando por um momento de estabelecimento normativo do que serão as praias, né? Sim. A depender dessa decisão que o Congresso tome. Então nós temos ali uma possibilidade de expansão urbanística no centro da cidade e na orla da cidade muito grande. Porém, algo que nós não tivemos é o tempo e, penso eu, a maturidade política, administrativa e social para discutir o tema. Ô Vila, como eu já disse em outros momentos, a gente estava cuidando de resolver o problema de iluminação, limpeza pública e saúde. A gente estava cuidando do básico de Ilhéus. E penso que é chegada a hora, a partir de 2025, e na minha percepção, já de início de governo, de irmos para essas discussões fundantes
e fundamentais da cidade de Ilhéus, sabe? O que fazer com a avenida? Só que essa não é uma decisão que há de ser tomada pela prefeitura. Penso que, tal qual nós estamos fazendo com a área do Porto Antigo, eu já falei isso aqui em outros momentos, a gente tem um projeto que está desenhado, que a gente vai fazer audiência pública e desenhar o que a gente pensa para aquilo ali. Eu digo que a gente, o governo, né, do qual eu acabei de sair, mas politicamente ainda estou muito atrelado. Eu tenho até o esboço dele, vai ser muito ruim isso, porque eu vou mostrar para você e os nossos telespectadores, os nossos ouvintes não verão. Se você disponibilizar, a gente coloca na transmissão aí agora. Nós estamos com um projeto arquitetônico dele pronto. Estamos tratando dos projetos complementares, do que será aquilo ali. Essa área aqui é da zona... É do centro... certo. Então, é algo que a gente tem... Estamos em construção para fazer PPP concessão. Porque a gente sabe que o poder público, para fazer o investimento ali, Ilhéus não tem essa capacidade de investimento. Mas acredito aqui, que há uma... Nesse caso aqui não mudou o projeto inicial ou não, daquilo que o prefeito pensava em relação acho que no Pará, alguma coisa assim, acho que mudou alguma coisa. Não. Acho que se mudou, ficou melhor também. Porque na verdade assim, a inspiração foi o Pará. Sim. Mas a concepção acaba sendo muito local, respeitando, né? Respeitando a localidade, né? A inspiração local. Então, sim. Mas aí seria também um lugar para esse tipo de evento que Vila... Não, mas isso aí é ampliação da questão do turismo, de fortalecimento da estrutura. Não, eu estou dizendo que em meu coração e meu sentimento, penso que a avenida há de ser explorada da mesma forma. Sim. Porque você não, na hora que você tem um master plan, né? Um projeto master, um plano master para exploração daquela área, e você coloca a disponibilidade da iniciativa privada, eu acho que há interesse privado em explorar aquilo. Sim, claro. Porque se eu ficar como... Às vezes eu tenho ouvido muito de outros pré-candidatos dizer, a gente pode fazer... Não, eu não vislumbro, primeiro, com a riqueza imobiliária que é aquela área, você explorar publicamente, sabe? Você pegar recurso público e colocar ali dentro, considerando que a gente tem autos que ainda dependem de muita infraestrutura pública para a nossa população mais carente. Você tem baixadas dentro de Ilhéus que ainda vivem num problema muito sério de escoamento de água, né? De macrodrenagem. Então, assim, há muitas necessidades para destinação de investimento público, sendo que você tem um chamariz para o privado ali. E às vezes você deixar isso como uma possibilidade de exploração do capital privado é melhor, e você destina o recurso público para o benefício da população mais carente de Ilhéus. Então, é o meu pensamento sobre isso. E aí, voltando à sua pergunta, a questão de um pavilhão de feiras pode estar dentro do master plan da avenida. Muito bem. Você pensa ainda na questão de turismo, de uma taxa de contribuição do turista para fomentar o turismo de Ilhéus? Essa experiência ela foi muito proveitosa em algumas cidades da Bahia, né? Você tem essa taxa em Cairu, sim, que é cobrada no portal das ilhas, e a partir dessa taxa com destinação específica para a infraestrutura de Morro de São Paulo e daquela, você vê que deu um salto de qualidade em Morro. Eu não tenho, Vila, um estudo que me diga quanto à viabilidade ou não de implementação dessa taxa. Nós não temos, por exemplo, Cairu, você tem muito a entrada focada ali no portal. Ilhéus é bem diferente que assim. Ilhéus você tem várias entradas. Você tem uma extensão muito grande, né? Então, assim, é algo que precisa de uma estruturação normativa jurídica bem conceituada e bem estabelecida, para não ser uma taxa que não gere desgaste, gere
um custo a mais para o acesso ao território de Ilhéus e não retorne em crescimento de receita a ponto de poder fomentar investimentos estruturantes. Então, é algo que assim já passou por meu pensamento, mas eu não tenho condições de dizer que é algo estruturado já em minha cabeça, entende? Mas eu conheço a modelagem, porque assim, como eu já trabalhei com consultoria tributária em alguns municípios da região, a gente acaba verificando, né, os lead cases, né, os casos líderes de estabelecimento de tributos, essas coisas. Muito bem. A gente está falando da questão de turismo aí, eu quero agora passar para uma área que é a questão da indústria e comércio. Nós temos aqui o nosso polo. Nós temos um polo de informática que fica na área industrial, nós temos as moegeiras que ficam aqui nessa área industrial, nós temos um comércio que, na minha avaliação, ainda é muito acanhado, a gente poderia ter um comércio muito melhor, até para atrair pessoas. Sim. Mesmo. Claro que esse comércio não é só nessa região central, o seu comércio cresceu para os bairros, e cresceu muito para os bairros. Você chegar no Teotônio Vilela, no Nelson Costa, Nossa Senhora da Vitória, você vai ter comércio aí, você tem ruas principais assim, só de comércio. E o volume de recurso que circula nessas localidades é muito grande. Para indústria e comércio, o que pensa Bento Lima, prefeito de Ilhéus? Vila, a gente tem, primeiro, 2 pontos. Tanto a indústria quanto o comércio está, ao meu sentir, não só em Ilhéus, mas no Brasil como um todo, em fase de retomada. Haja vista a Covid, né? Nós tivemos um impacto muito grande nisso. Sobretudo no comércio varejista, que foi muito, muito impactado pela Covid e pela digitalização da economia. E a gente está vendo muito isso com a taxa da blusinha, né? Que está sendo discutido nacionalmente. Então, assim, a gente tem as estruturas de multiplace, né? Que é as compras pela internet. Isso. E isso tem afetado muito o comércio varejista. E também a distribuição em atacado. E até muitos comerciantes, eles estão aderindo a isso justamente, Sim. Né? Os próprios comerciantes que não tinham isso, que não tinham plataforma, nada, eles estão fazendo. É uma forma aí de ter uma outra renda. A pandemia começou com isso. Se você não podia vender fisicamente, você vendia para o WhatsApp, apresentava os produtos e entregava. E isso teve um impacto muito forte. Entretanto, nós temos em Ilhéus, e isso é muito, muito característico da nossa cidade, produtos artesanais. E a gente tem, com o Sebrae, trabalhado muito no fomento disso. E as feirinhas, né, que nasceram como... vamos fazer uma feirinha, e hoje nós temos praticamente um circuito de feiras artesanais na cidade, que tem dado e a partir do Poder Público Municipal fomentado esse tipo de atividade para o microempreendedor. No tocante ao comércio em si, a Prefeitura Municipal de Ilhéus tem iniciado, nós iniciamos isso acho que a partir de 2000 e posso estar enganado aqui, a partir de 2018, uma parceria com a CDL, uma parceria com o Sebrae e parceria com a ACI. Porque o poder público ele precisa estar entendendo a política de cada setor, ouvindo as instituições representativas. E como nós víamos antes de 2017 um afastamento muito grande da prefeitura com esses órgãos, a gente está aprendendo a caminhar juntos, porque a gente não pode dar um passo largo como o primeiro passo. Então a gente começou com o incentivo, com convênio com o CDL. No segundo ano crescemos. No terceiro ano fizemos 2 convênios, um para o mês de junho e outro para o Natal. E estamos nesse sentido
incentivando o comércio. No tocante ao atrativo de indústrias, a gente tem, acho que nós tivemos um prejuízo muito grande com a extinção da SUDIC, não é? Porque você tinha na SUDIC um órgão estadual focado à gestão dos polos industriais da Bahia. Mas não fazia a gestão dos polos. Mas pelo menos você tinha, mas não fazia. Mas pelo menos você tinha uma cadeira e uma porta que dizia assim, ó, aqui fará, né? Tinha isso. E hoje isso foi absolvido pela SDE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e você acaba tratando essas grandes estruturas que o Estado tem na Bahia toda como um apêndice de um órgão, que é a SDE. Eu penso que a gente teve um certo prejuízo nisso. Mas temos isso. Acredito que com o advento da ferrovia e do Porto Sul, a gente vai ter um salto no tocante ao crescimento industrial de Ilhéus. E quando eu digo ao crescimento industrial, eu digo a atividade industrial, sabe? Não só a indústria em si, mas também grandes atacados e armazéns que acabam sendo classificados como atividade industrial também. Então, acredito que a gente está aí a um passo de ter um boom, um grande crescimento e uma explosão nesse setor na cidade de Ilhéus. Essa área de expansão do distrito industrial seria realmente aquela área ali do Iguape, aquela região ali do norte? Acredito que o chamamento industrial da nossa cidade, considerando a planta, né, dela, é natural que haja o crescimento ali, haja visto que já é ali, né, o polo industrial, e há a tendência da FIOL desembocar na Zona Norte, e o Porto Sul também ser na Zona Norte. Então, penso que o crescimento industrial da cidade será para aquela região ali da rodovia Ilhéus-Uruçuca. Você pensa em atrair faculdades, novas faculdades? Aqui nós temos várias cidades brasileiras que acabou fazendo um trabalho e atraindo faculdades, especialmente faculdade de medicina. Então você passa a ter uma quantidade grande de jovens estudando, morando, vivendo, pelo menos durante um período. Aí isso acaba melhorando muito a questão da economia. De que forma você pode atrair? Você pensa em fazer uma legislação, em ter uma legislação, o município tem uma legislação especial, com incentivos fiscais para essas faculdades? Na verdade, assim, a nossa legislação a lei de inovação, ela já prevê incentivos para as ICTs, que são as instituições de ciência e tecnologia. E já há um regime diferenciado de tributação para essas entidades e para as empresas cuja atividade tenha uma carga muito grande de inovação, pesquisa e ciência. Então, já temos essa estrutura normativa que incentive. E no tocante à medicina, nós estamos com a portaria do Ministério da Educação aberta, e, salvo engano, eu tenho já 2 instituições que estão disputando a possibilidade de ofertar vagas de medicina no município de Ilhéus. Uma instituição de Minas e acho que a faculdade, a Faculdade de Ilhéus também está disputando essa... Inclusive a Faculdade de Ilhéus tem até estrutura montada já. Isso. Então, assim, aquela coisa, eu costumo brincar que na política você fala assim, eu estou fazendo. O gerúndio na política ele é muito forte, né? Porque assim, a gente começa fazendo e depois aquilo vira resultado. Até uma política pública virar ação e resultado na sociedade demanda o tempo. Então, assim, na minha cabeça, para a gente que está dentro estava, né? Essa coisa de ex-secretário, essa demissão que Mário fez ficou ainda está difícil cair na cabeça. Mas assim, a gente que está na estrutura administrativa, que tenha a informação do tanto de trabalho que nós já fizemos, para mim a Faculdade de Medicina em Ilhéus já é uma realidade. É uma questão de tempo.
Você acredita que... Sim, mas você falou de faculdade, a gente falou de faculdade de medicina, eu citei inclusive faculdade de medicina, mas você tem uma quantidade enorme de cursos. A questão da medicina, ela acaba realmente atraindo mais, né? Ô Vila, isso foi algo... Foi um start, né, dentro da minha dissertação, do mestrado, quando na minha pesquisa eu me deparei com a riqueza que há de pesquisa no território de Ilhéus. Sim. Porque você tem aí o FSB, que é no território de Ilhéus, você tem a UESC no território de Ilhéus. Na época da minha escrita, do meu trabalho, eu tinha a Madre Thaís e tinha a Faculdade de Ilhéus. Então, dentro do território de Ilhéus eu tinha 4 faculdades, 2 universidades e 2 faculdades. Então, assim, fora o IF Baiano, o SESI, né, que também são instituições de ensino e pesquisa. Então, a riqueza dentro de Ilhéus é muito grande, e com a possibilidade da vinda de mais essa faculdade, essa instituição de ensino de Minas para o território de Ilhéus, a gente está falando de um território que a pesquisa científica ela é ululante, ela salta. E quando a gente está falando de criarmos o habitat da inovação, a gente, prefeitura e essas instituições, no Conselho de Inovação que nós temos aqui, fazer que haja interação entre a instituição que pesquisa, as empresas e a sociedade que inova. Então, a gente está criando esse caldo, né? Essa modelagem, ou essa forma de interagir entre universidades, faculdades, instituições de pesquisa, empresas e poder público, é algo que é muito forte e muito atuante no sul do país. Tanto que esse modelo, a gente, na pesquisa, usou muito o modelo daquela região de Jaraguá do Sul, aquela região, aquelas cidades do interior do Rio Grande do Sul. Elas vivem muito esse habitat de inovação, sabe? Sim. Então, assim, é aquela coisa não é a pesquisa pela pesquisa, não é a pesquisa para conseguir o título, é a pesquisa para você resolver um problema social, um problema econômico, ou um problema estrutural da sociedade ou da cidade. Então, a gente tem muito isso lá, e a gente tentou e estamos fomentando para que esse pensamento também possa chegar à cidade de Ilhéus, e aí a gente construir riqueza. Transporte. Nós temos um problema de transporte na questão da zona rural. As empresas de transporte passaram a perder clientes por conta do surgimento de aplicativos, por conta de vários fatores, né? O que é que Bento Lima pensa para resolver o problema de transporte em Ilhéus? Isso é algo que a gente já vinha discutindo muito internamente com o prefeito Mário, com a Sutran e no Comutran, né, no Conselho Municipal de Trânsito. Nós temos dificuldades no sistema de transporte urbano de Ilhéus, que são dificuldades gerais, que é a dificuldade que as empresas de transporte no Brasil todo passam, pós-pandemia, pós o advento dos aplicativos, que diminuiu muito o IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro, e isso tem um impacto muito grande no faturamento e um impacto muito grande no equilíbrio receita-despesa das concessionárias. Para além disso, a própria estruturação do serviço na Constituição Federal, quando o Constituinte distribuiu essa responsabilidade ao município, ele deu a obrigação de prestar o serviço, mas ele não estruturou o custeio desse serviço. E o modelo que foi utilizado administrativamente foi muito de concessão por meio de preço público, né, tarifa pública. Sim. É uma realidade nacional que a tarifa pública ela não comporta os gastos das empresas. Então você tem destinação de receita pública
nos grandes municípios do Brasil, nos municípios de médio porte também. A exemplo, Conquista, Itabuna, Feira, Salvador, todos esses municípios fazem subsidia o serviço para as concessionárias. Então, esse é o cenário nacional, o cenário estadual. Quando você vem para o município de Ilhéus, você tem uma característica de maior dificuldade. Porque a Prefeitura de Ilhéus fez uma concessão para 35 anos. Nós já vamos há 22 anos desse contrato. E eu costumo brincar assim, pensa a Ilhéus de 16 e pensa a Ilhéus de 24. O impacto que foi a cidade, né? Então, pensa a Ilhéus de 20 anos atrás. É um impacto muito forte e o contrato precisa ser revisto. É outra cidade, inclusive. É outra cidade. É outra cidade. Para além disso, a estrutura normativa que rege o serviço de transporte, que obriga as empresas, que estabelece obrigações, foi também modificada. A gente nós expandimos o que a gente chama de sítio urbano. Sim. O que obrigou as empresas a realizar o transporte distrital, que não estava originariamente no contrato. O contrato foi para transporte urbano. E aí eu tenho sempre brincado assim, eu sei que Vila tem uma fazenda enorme ali na região de Couto, né? Tenho não. Aí eu pergunto, Vila, quando você vai para a sua fazenda ali, você vai de bota ou vai de tênis? Rapaz, eu lá na fazenda fico de bota. Então, nós temos uma empresa que foi contratada, comprou sua frota, treinou sua mão de obra para fazer transporte urbano. E de repente, no transcorrer do contrato, ela foi obrigada a fazer também o transporte distrital. E isso tem um impacto muito forte dentro do contrato. Por quê? Você passa a ser obrigado a rodar em vias não pavimentadas. Vias que não são dentro da cidade. Muito bem. O que é que nós estamos discutindo? Estamos discutindo a possibilidade de nós cindirmos esse objeto, sabe? Dividir esse objeto, separar esse contrato em contrato de transporte urbano e criarmos um sistema de transporte distrital. Para quê? Para que eu possa ter uma opção viária de transporte público que gire, por exemplo, na região ali de Coutos, Santo Antônio, Búzios, Rio do Engenho, e chegue até Olivença dentro da estrutura viária distrital. E que possa ter acesso ao sistema de transporte urbano por meio de terminais distritais. Aí, isso eu estou falando de concepção, isso Sim. não está em projeto. Aí penso eu, em concepção, termos 3 terminais distritais. Um terminal distrital norte, um terminal distrital sul e um terminal distrital oeste. E a partir daí, eu ter a possibilidade de ter a possibilidade de mobilidade entre os distritos. Porque há uma convivência comunitária ali. Então há necessidade das pessoas virem à cidade, mas há também uma convivência comunitária entre os distritos, que hoje não é atendida. Mas nesse caso aí, Bento, o município iria subsidiar também esse transporte rural? Não, eu estou falando... É isso que eu estou dizendo, estou falando em concepção, sabe? Pronto, é concepção, eu sou muito, mas a gente está... Só para eu poder... porque você é prefeito, depois eu lhe cobrar isso. Oxente. Entendeu? Caso você venha a ser prefeito, eu vou te cobrar essa situação. Você percebe... Porque isso vai aumentar e aumentar muito o valor do transporte da zona rural. Não aumenta não. A não ser que o município venha a subsidiar. Não aumenta Tudo bem. não. Deixa eu lhe falar. Porque hoje quem é que banca esse transporte da zona rural? Eu vou te falar. É a zona urbana. Eu vou te falar. É porque isso vai estar no meu plano de governo e às vezes eu fico assim muito, sabe? Como eu tô meio, como diria assim, Vila, eu passei esses 7 anos e meio, sempre fui muito de bastidor. Então eu sempre tive muito cuidado de só colocar as coisas na rua quando as coisas estão estruturadas, sabe? Mas se e agora, candidato, aí a coisa fica meio apertada.
Mas o que eu penso e está assim no meu coração e em reflexão. Vila, eu tenho o transporte escolar, sabe? E isso me veio como um insight, me veio como uma ideia, quando a gente foi fazer a licitação do transporte escolar e ali você tem as rotas estabelecidas. E o transporte escolar você tem muito essa coisa de você pegar as crianças nos distritos e levar para a escola nucleada. Então, é um sistema viário que já existe ali. É um sistema viário que já existe ali e o município já banca isso. Compreende? Então, assim, qual é o que é que está em concepção? É a gente estruturar. Vocês aí pegariam o transporte escolar para fazer essa parte do distrital. Entende? Tipo assim, eu usar essa concepção. Não entendi, Beto. Não entendi, porque legalmente você não pode fazer isso. Se você, o Estado, se você tem um recurso especialmente para o transporte escolar, você vai utilizar esse recurso. Mas na hora que eu desobrigo, entendo, eu estou dizendo de onde veio o insight. Não estou dizendo que eu vou fazer do transporte escolar o transporte distrital. Eu estou dizendo que o município já tem isso. Eu tô dizendo que e no momento, calma, aí eu estou te explicando. Então, assim, no momento que eu desobrigo, eu cindo, eu separo o objeto urbano do objeto distrital, eu reduzo o custo das empresas, porque a alegação das empresas é de que o que inviabiliza o transporte urbano é o transporte rural. É o transporte distrital. Certo. Então eu posso subsidiar e verificar como que o comportamento receita-despesa do transporte distrital vai se comportar. Entende? Então, assim, é por isso que eu não gosto de falar as coisas em concepção. Mas penso que a opção para você resolver, melhorar, ter a possibilidade de cobrar mais das empresas é você separar os objetos. Transporte distrital e transporte urbano. E dessa forma. Deu para entender? Aí quando eu falei do transporte escolar, foi quando você disse assim, pô, mas eu não consigo vislumbrar. Sim. Aí eu usei o transporte escolar como exemplo. E encaixou bem na sua percepção, penso eu. Porque assim, você vê que o transporte escolar, você tem ônibus que nem acessam a cidade. Sim. Que giram dentro dos próprios distritos. Certo. E eu acho que essa seria uma boa solução. Mas aí, uma outra situação. Nós temos dentro de Ilhéus, só dentro de Ilhéus, quase 1.000 quilômetros de estrada vicinal, quase 1.000 quilômetros de estrada de chão. E muitas dessas estradas, onde hoje já passa o transporte escolar, é ultra precário. O município teria que, obrigatoriamente, fazer um investimento, talvez o dobro do que tem hoje, em patrulha mecânica, para manter uma boa qualidade de malha para exatamente atender, porque hoje nós temos aí poucos ônibus que atendem ao transporte rural. Para atender a população, nós teríamos que pelo menos dobrar essa quantidade. Imagino que dobrar ou triplicar essa quantidade de ônibus circulando nessa malha que já existe. É por isso que eu te falei, assim, a concepção é essa. E virá naturalmente os estudos. E talvez a gente, estou falando tudo em concepção, né? Tô falando bem, não estou nem falando de um projeto para a licitação dessa concessão. Mas eu já estou entendendo isso como que eu vou lhe cobrar isso caso você venha ser prefeito. Mas assim, mas penso que esse é um projeto de Ilhéus, sabe? Eu acho que essa é a solução, acredito muito nisso. Você fala de via estudo, mas eu acho que você já deve ter estudado um pouco. Porque é complexo mesmo. Porque, tipo assim, é o que eu estou te falando de política pública, sabe? Você tem a concepção, aí você precisa verificar o que seriam essas linhas, o quantitativo de linha em cada zonal desse, né? Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte, e a partir daí você estabelecer isso. E na concepção das linhas é que nós veríamos isso. E também saber se o ideal seria ônibus ou poderiam ser vans, entende? Então, assim, o estudo vai nos mostrar isso. Então, acho que é muito nessa... Porque tem a quantidade, né, de pessoas. Claro. Se é muito lotado, não é porque, assim, uma das maiores dificuldades que penso que as empresas
tem, é porque a modelagem é ônibus. E muitas vezes você tem o custo de bater carroceria, né? Sim. Você leva um público e volta vazio. Vazio. E de repente, se você tem ali um sistema zonal funcionando que se acople, que haja um acoplamento com o sistema urbano, você talvez resolva muito isso. Acredito que resolva muito isso. E essa questão da zona urbana, saindo da questão do transporte coletivo, de ônibus, em Ilhéus tem uma quantidade grande já de aplicativos, de táxis, de carros que estão circulando de forma irregular no município. Como é que vai acontecer isso? Como é que vai dar essa discussão do transporte no ambiente urbano? Vila, assim, você sai do Brasil, desembarca em Nova York e você tem lá Uber. Você volta de Nova York, desembarca em Brasília, você tem Uber. Você chega em São Paulo, você vai ter Uber. Maceió, você tem Uber. Então, assim, para mim, e estou falando isso com desapego de pré-candidatura e sem demagogia, para mim, o aplicativo é uma realidade. Sim, é caminho sem volta. É caminho sem volta. Então, assim, eu acho que nós temos que, no tocante ao transporte público, eu acho que nós temos que resolver aquilo que é peculiar em Ilhéus, que é a questão dos distritos. Eu acho que a gente resolvendo isso, o restante é a gente dizer para as empresas, cumpra as linhas, cumpra o contrato, porque essa dificuldade que você está enfrentando, você vai enfrentar em qualquer lugar do mundo, em qualquer cidade do mundo, né? De Ilhéus a Singapura, Uber é uma realidade, o aplicativo é uma realidade. Então, assim, ela tem que se adaptar. Mas os transportes clandestinos? Os famosos têm um nome aqui, é lotação. É clandestino. Eu acho irregular, alternativa. O transporte clandestino não é aquela questão do risco que oferece. Sim, tudo o isso. transporte clandestino dentro de Ilhéus, os franceses, né? O direito administrativo francês, ele criou um conceito, Vila, que é assim, falta do serviço. Eu aportuguesei, mas o conceito é quando o serviço público falta. E a gente não pode tapar o sol com a peneira de dizer que as concessionárias, elas faltam com o serviço. Elas retiram linhas, a população fica desassistida nos finais de semana, compreende? E aí as pessoas precisam ir e vir e procuram alternativas. Não estou com isso querendo dizer que o poder público municipal há de ser conivente com a atividade irregular. As atividades econômicas... Até porque os passageiros continuam sendo vítimas aí, né? Sim. As atividades econômicas, sobretudo as públicas, são atividades reguladas. São atividades que precisam atender o regulamento. Então, a atividade de transporte público de passageiros não regulada, ela é ilegal. E isso precisa ser enfrentado. Então, o que é que eu estou querendo? Onde eu quero chegar? E estou separando e cindindo, cortando para a gente compreender. Eu tenho um problema muito sério com a concessão do transporte urbano de Ilhéus, do ponto de vista contratual e de desenho do modelo negocial dele, que precisa ser revisto. E tenho essa ideia de separar transporte distrital do urbano. Essa falha contratual colocou as empresas em operação em prejuízo. As empresas, para minorar o prejuízo, diminuem linhas e as pessoas, para se locomoverem, utilizam de transportes irregulares. Então, perceba que é um problema muito complexo que vai precisar ser resolvido por partes. Mas o poder público, nem na minha gestão, e acredito que na gestão de ninguém, há de ser conivente com a atividade irregular. Então, lotação, transporte... Tem um nomezinho que dão aqui. Alternativo. O alternativo. Tudo isso há de ser combatido. Lotação mesmo, há de ser combatido, tá? Mas a gente precisa também colocar um serviço público de qualidade
no tocante à locomoção das Aqui pessoas. em Ilhéus tem uma van que é bem provável que essa van tenha sido contratada para trabalhar na campanha da deputada Soane. Depois do período de campanha, passou, o adesivo da deputada não foi tirado, continua lá. E o motorista desse veículo, ele faz transporte clandestino, ele para na Zona Sul, nos pontos e circula tranquilamente. A sensação que eu tenho é que o adesivo da deputada é uma espécie de alvará para ele, entendeu? E continua fazendo isso. No momento que ele para e tira o passageiro, tira o cliente da empresa, a empresa vai sentir, e vai sentir muito, porque a empresa tem os insumos, a empresa tem os funcionários que é necessário pagar, a empresa tem os impostos. Muitas vezes a gente cobra muito eficiência da empresa, mas se a empresa não tem cliente para colocar recursos dentro da empresa, cada vez mais vai precisar do subsídio do poder público. Mas eu tenho muito... Calma. Neve, né? É uma coisa que eu tenho muito receio, Vila, é a impressão, sabe? Eu sou muito... Eu gosto das minhas coisas muito na concretude, na realidade fática, no fato, o que é que realmente aconteceu. Um adesivo de campanha da deputada Soane é um adesivo de campanha da deputada Soane. Certo. Um alvará municipal é uma autorização para a realização de um serviço. E uma coisa não tem a ver com a outra. Eu fui muito claro quando eu disse que a sensação que eu tenho é que para o motorista, para ele. Mas não é. Não pode ser. Mas ele circula com tanta facilidade, com tanta tranquilidade. Mas se você for observar... Fiscalização. Isso, mas se você for observar, eu acredito que não seja só ele. Não, tem vários outros, mas ele acaba chamando atenção por conta disso. Entendeu? Talvez se ele não tivesse adesivo, ele tivesse circulando, ia continuar circulando sem chamar atenção. Como vários. Como vários. Em frente ao paredão, são vários. Falando. Mas é disso que eu estou falando. E eu penso muito que a gente precisa melhorar o serviço de transporte de Ilhéus. Agora a gente não vai fazer isso com blá blá blá, sabe? Eu lembro, Vila, quando a gente recebeu os índices ontem do exercício 2023. A gente encerrou o exercício 2023 com 46% de despesa de pessoal. 46%. Então, assim, eu acredito que a gente vai resolver os problemas de Ilhéus muito com seriedade, comprometimento, estudo, pesquisa, entendendo as causas fundantes do problema para tentar resolver aquilo, como a gente resolveu outros tantos problemas que Ilhéus tinha, e despesa de pessoal era um deles. Então acredito que transporte é um desafio, o sistema de locomoção de pessoas em Ilhéus está precário, e acredito que nós temos a condição de resolver, tratando seriamente e com pesquisa como nós estamos fazendo. E muito do que eu estou lhe dizendo aqui é fruto de estudo técnico contratado da FIP. Então, assim, não é muito... a FIP fez um diagnóstico do sistema público, a FIP fez um diagnóstico do nosso contrato, e a FIP fez um modelo de mapa de risco desse contrato, matriz de risco do contrato, para saber de quem é a responsabilidade quando qualquer risco daquele ocorrer. Então a gente precisa compreender que o transporte público de Ilhéus é uma atividade que detém riscos normativos, riscos econômicos, riscos sociais, e a gente precisa enfrentar esses pontos para melhorar a qualidade do serviço. Não é com blá blá blá, com achismo, com seriedade, pesquisa, apontamento de soluções e encontrar o resultado positivo para a sociedade, para Ilhéus. Ciência, inovação e tecnologia. Você já falou um pouco mais cedo, quando eu perguntei sobre a questão de turismo, e também quando eu perguntei sobre a questão das faculdades, né?
Mas o que é que se pode ampliar ainda mais nesse segmento? Nós estamos dentro de Ilhéus desenvolvendo, acho que o primeiro tomógrafo brasileiro, né, estudando isso. Então nós temos muita pesquisa, muito trabalho empenhado nisso. O que é que pode ser feito para, inclusive, atrair novos investimentos? Sai de Ilhéus as urnas eletrônicas para o país inteiro, sai de Ilhéus as maquininhas, né, de cartão para o país quase todo aí. Então isso mostra que nós estamos já no caminho certo, mas é necessário ampliar e ampliar mais. Ô Vila, é interessante você falar isso porque meio que foi um impacto para Ilhéus, quando na Semana de Inovação, acho que na segunda edição dela, 2023, essa informação veio à tona, que as urnas do Brasil todo eram fabricadas aqui em Ilhéus. Sim. Não foi verdade? É isso. Inclusive o ministro Barroso veio aqui para visitar. Então, assim, cara, o que é que me impactou bastante quando eu comecei a estudar o tema, né, no mestrado, e sobretudo sobre esses temas, né, ciência, inovação e tecnologia dentro do território de Ilhéus. Essa tecnologia do touch, do toque na tela, Ilhéus já pesquisava isso no centro de pesquisa tecnológica daqui da cidade na década de 90, cara. Sim. Imagine. Outro dado que me impactou muito foi que boa parte da mão de obra do Porto Digital em Recife, que é uma referência em tecnologia no mundo, saiu da UESC. Eram pessoas que se formavam e precisavam ir para Recife para trabalharem, porque a nossa região não absorvia isso. E o que é que me moveu a promover essa lei, a estruturar isso? O fato de que a gente só consegue tratar a inovação quando a gente consegue fazer com que a hélice funcione, né? A gente chama de tripla hélice, que é as empresas, as instituições e o poder público. E a gente está dando passos nisso. São passos ainda, ao meu sentir, pequenos, que podem e devem ser alargados. Mas é o primeiro passo de uma caminhada. E não existe caminhada sem o primeiro passo. Então acho que a gente começa a ter um desenvolvimento melhor da inovação quando a gente fomenta essa interação. Empresa, universidade e o poder público incentivando isso. Estamos dando passos nesse sentido. Não consegui fazer, mas já está desenhado que a nossa próxima licitação para contratação de instituto para fornecimento de estagiário permita que o poder público municipal possa contratar estagiários de mestrado e doutorado. Porque a gente tem problemas na administração pública que às vezes é objeto de pesquisa da universidade. E a solução está desenhada em uma dissertação ou em uma tese. Então, a gente discutiu muito com o prefeito isso, o prefeito autorizou, e a gente já vem desenhando isso para a próxima licitação para a escolha do instituto. Então, a Prefeitura Municipal de Ilhéus vai poder contratar, pelo período máximo, né, de estágio, 2 anos, mestres e doutores para prestarem serviço à Prefeitura Municipal de Ilhéus. Então, a gente está nessa linha. Então, são ações em uma trilha que vai fomentar a ciência, tecnologia e inovação. Muito bem. Tem questionamentos aí, Via? Me diga aí. Pronto. Eu tô bem satisfeito com suas falas aqui, Bento. Tem coisas que... essa questão do transporte que nós falamos da zona rural
na minha cabeça, é inovador, tem condição de acontecer, mas existe um custo, e não é um custo baixo, é um custo alto. Tudo que envolve transporte e mobilidade, a gente sabe que é um custo... Mas quando você vai para a zona rural, é mais alto ainda. E aqui, como tem essa quilometragem, toda essa distância, é muito grande. Mas a nossa zona rural, ela é muito extensa, muito extensa. A manutenção dos veículos para circular nela é muito alta. As estradas também, alta. Porque justamente pela manutenção, as estradas tem muitas Mas se você for observar, Vila, a gente já está dentro da composição de custos dos municípios isso. A gente já faz subsídio, não legal, mas judicial, por conta de uma decisão judicial, para as empresas. E elas apontam que o problema é o transporte distrital. Então, eu acho que há um custo, mas na minha... como eu estou falando, eu não gosto muito de discutir em concepção, sabe? Concepção é ideia, é muito abstrato, mas eu penso que a composição de custos disso já está dentro do custo do município, quando você conseguir separar aquilo ali, entendeu? Então, assim, vamos separar aqui IPK do transporte urbano, índice de passageiro por quilômetro da cidade, índice de passageiro por quilômetro do distrito. É aquilo que a gente discutiu mais cedo, bater carroceria. Sim. Quer dizer, o ônibus vai e volta vazio, e vai vazio e volta cheio. Então, a gente consegue minorar isso. Saúde e educação, vou te fazer já uma só pergunta. Eu percebo que as nossas unidades de saúde, os nossos postos de saúde, eles são velhos, arcaicos. A modelagem dele, a estrutura que é oferecida para o atendimento dos nossos munícipes, o ambiente de trabalho, né, para os profissionais de saúde, e isso serve exatamente também para a educação. As nossas escolas são antigas, a gente está tendo sempre problema no telhado da escola, a gente está sempre problema, né? Então a gente mostra que é uma modelagem antiga, muito antiga. Sim. É necessário, tipo assim, jogar embaixo e construir do zero, inclusive com uma estrutura nova, moderna. Você pretende inovar ou vai continuar fazendo o que a turma chama de requalificação da escola Y, requalificação da escola tal? Eu acho massa isso, sabe? Porque assim, aquilo que eu venho dizendo, a gente mudou os problemas de Ilhéus, né? Então, assim, o problema da educação já é a concepção de um novo prédio, de uma nova escola. Não é mais pagamento dos professores. A gente já passou desse degrau, graças a Deus. Saúde da mesma forma, né? Nós precisamos pensar uma nova estrutura arquitetônica para os nossos postos de saúde. Não é mais fechar posto de saúde ou posto de saúde não tem médico. Então, isso é muito bom. Eu percebo e fico muito feliz de vermos Ilhéus avançando nos problemas, tá? Vila, essa questão arquitetônica das escolas é algo muito conceitual, né? Eu digo, é um conceito social, tipo... conceito social filosófico. A ideia da escola, a ideia do posto de saúde. Então, nós temos áreas em algumas escolas de Ilhéus maravilhosas e precisam e podem ser melhor aproveitadas. O programa de requalificação que a gente fez nos postos de saúde e nas escolas, não sei se você acompanhou nas redes sociais do prefeito Mário, já deu, ao meu sentir, já alterou um tanto quanto a ideia estática, né? Aquela coisa parada da escola, com a abertura de painéis, desenhos na parede, parquinhos nas escolas. Então, assim, a gente já conseguiu muito ampliar isso. E a partir de agora é construção de novas escolas. A gente tem alguns prédios que são locados e a ideia é sair de locação e construir. Mas isso é algo que a gente tem que fazer aquela coisa... Eu sou muito de planejar, sabe? De mapear as 120 escolas que nós temos e verificar quais delas que a gente pode construir em uma nova concepção arquitetônica. Eu acho que isso pode ser feito sim, tanto escola quanto posto.
Existe possibilidade, tem Claro. recurso para isso? A gente tem o dever de aplicação dos 25% da receita própria. Graças a Deus nós tivemos... Mas não constrói escola só 25%. Não, constrói. Não constrói escola, não tem... Talvez a gente consiga... 125 escolas. Não, todas não, lógico. É um programa de... É um programa. É um programa. No seu governo você vai construir programa. 50, o Isso. próximo governo constrói mais 50. Justamente. Que, Mas assim, teria recurso para isso? Tem, claro. Assim, ó, a nossa... Por que não faz hoje, Bento? Porque a gente passou, Vila, por uma necessidade de requalificação de todos os nossos prédios públicos. E a gente ainda não conseguiu requalificar todos. Veja o Palácio Paranaguá, veja o anexo da prefeitura, né? Veja a própria biblioteca, que a gente não conseguiu requalificar. Então a gente fez um programa de requalificação porque era necessário fazer. Então hoje você vai nas escolas, você tem uma estrutura salubre, né? Então se você não vê mais mofo, você não vê mais umidade, como nós víamos antes. Então, aquilo que eu te falo sempre, são passos, né? A gente não pode pensar a gestão pública de maneira imediata, sabe? A gente precisou passar por isso e penso que Ilhéus, fazendo uma opção por um prefeito que tenha compromisso em continuar planejando, organizando, distribuindo as tarefas, a gente tem muito o que transformar ainda essa cidade. Eu acho que Ilhéus é uma potência econômica muito grande a partir do equilíbrio da prefeitura. E assim, o poder público é muito importante no desenvolvimento da cidade, sabe? Quando você tem equilíbrio das contas públicas, você gera confiança e a confiança gera a capacidade de investimento, tanto privado quanto público. Muito obrigado, hein? O Diga Fia. Eu sei que você já falou ele já questionou em relação ao turismo, mas eu acho o Ilhéus tão rica, tão cheia de cultura, cheia Ontem de foi meu história. aniversário, vocês estão me apertando, viu? Não, a gente está falando de gestão, uma coisa que você domina a questão da gestão. Eu fico curiosa para saber, por exemplo, a gente até já falou aqui, Vila já falou sobre isso, a iniciativa privada junto com os casarões. Junto com a prefeitura em relação aos casarões. O que você pretende em relação aos casarões? Porque é um patrimônio muito rico da cidade. A gente sabe que poderia ser melhor aproveitado em relação a divulgar a cultura daqui, a história daqui de Ilhéus. E, infelizmente, a gente vê que muitos estão se acabando, se deteriorando. A gente está perdendo esse patrimônio da cidade, entendeu? Nós temos 3 projetos de leis que são estruturantes para mim em relação ao futuro de Ilhéus. O primeiro, que é dos 3, um já foi para a Câmara e já foi aprovado, que é o Name Rights, que é a possibilidade de você nomear prédios públicos. É um modelo americano que alguns estados e alguns municípios já fizeram no Brasil. Inicialmente houve, como sempre, né, uma discussão jurídica quanto à possibilidade, mas isso já está cristalizado. Que é a gente colocar em edital a possibilidade de Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, SSN, Almeida Carneiro, empresas dizerem assim, ó, Palácio Paranaguá, Ilhéus FM. E aí, a Ilhéus FM poder utilizar a marca do Palácio Paranaguá, o prédio Paranaguá, e nomear esse prédio como uma estratégia de brand market, né? De brand, de posicionamento de marca. Tipo o que fizeram com a Fonte Nova, Itaipava, Arena Fonte Nova, Teatro Municipal de São Paulo, alguns prédios públicos históricos de São Paulo, porque aí você tem a possibilidade de atrair capital privado para manutenção conservação e conservação do espaço público, e o privado poder se valer daquilo como uma estratégia de marketing. Isso já está aprovado. Compreende? Eu penso que essa é a saída. Vila como... Sancionado já? Já sancionou, Mauro?
Eu não sei se já sancionou. Mas isso não mudaria a Não, parte arquitetônica. não pode. Não poderia mudar. Isso, por causa do projeto. Justamente. Do projeto não, da lei Então, municipal assim, também. Né? Também. Então, assim, é uma possibilidade que nós abrimos para que a riqueza possa ser explorada pelo capital, compreende? Isso já está. Aí os outros 2 projetos é a possibilidade de patrocínio de eventos públicos, que é um modelo que cidades como Maceió, Salvador já utilizam. Digamos, a gente está fazendo Vive Ilhéus com recurso público apenas. A gente abre a possibilidade de soltar o edital na rua e dizer, ó, quem quiser explorar a marca Vive Ilhéus pode patrocinar. Qual a cota de patrocínio que a pessoa dará? Então, tudo isso são instrumentos normativos de administração pública moderna que faz com que o privado possa, em conjunto com o público, preservar, incentivar e explorar tudo legal e seguindo, né, os princípios da transparência, publicidade, impessoalidade e tudo mais, legalidade. E o terceiro projeto de lei que a gente está gestando, né, está criando, é o projeto de lei do Sistema Municipal de Esportes, para que a gente possa ter esse sistema que é tão rico para a cidade de Ilhéus e tem um impacto muito forte no turismo, mapeado. É aquela coisa da gestão, aquilo que você não mede, você não gere. Então a gente precisa, nesse sistema, saber quantas modalidades de esportes é praticada na cidade, quantas ligas, quantas associações esportivas, quantos prédios privados e públicos dedicados à prática esportiva, quantos atletas amadores, quantos atletas de alta performance temos na cidade, para a partir desse diagnóstico a gente poder fazer uma política pública de incentivo ao esporte mais assertiva, chegando na ponta, chegando no ponto. E aí a gente já vai ter todo o impacto disso positivo dentro da própria cidade e da sociedade. Então, são essas 3 coisas. E sobre a pergunta específica, o projeto Name Rights e os editais que a gente eu estava já em linha para soltar quando o prefeito Mário demitiu. Tá aí. Então tá na gaveta o projeto? Não, a equipe está tocando, tá? A equipe da Secretaria de Gestão está tocando isso. Eu acho que antes do final do ano a gente deve ter um edital, o primeiro edital tratando disso. Eu falava disso exatamente um pouco antes de acontecer aquele fato, né, com o casarão, desabamento, né? Com o casarão. Mas sabe que aquele prédio ele é privado, né? É um prédio privado, mas é um prédio que pertence, de alguma forma, ele pertence ao município. E eu entendo que, de alguma maneira, o município poderia fazer a arrecadação dele. Porque havia já uma ação. Com esse processo de arrecadação dele, já poderia, inclusive, colocar com essa possibilidade, que é um prédio lindo, bonito, né? E é aquela questão que a gente fala, é um prédio, teve um prejuízo histórico-cultural muito grande. É um histórico-cultural muito grande. Que, querendo ou não, dá para recuperar aquela fachada. Aquela fachada dá para recuperar. Existem registros dela. Dá, sim, claro. Recuperar aquela fachada. Foi recuperado grande parte do Bataclan. Sim, o Bataclan não existia praticamente. Pronto, tá aí, ó. Tá aí recuperado. Tá aí uma o Teatro prática Municipal de Ilhéus não existia, foi recuperado, então. Tá aí uma prática, o Bataclan, que é uma concessão, entendeu? Isso, é o modelo, é isso que eu acredito que a gente está nesse passo em Ilhéus, sabe? A gente cuidou, nesses 7 anos e meio, da estruturação pública, dos modelos públicos, dos serviços públicos. Eu acho que está na hora da gente passar para a segunda etapa, que é as concessões, que são as PPPs, né? As parcerias públicos-privadas. Acho que isso aí é o tipo de ação que tem que ser urgente mesmo. E a gente consegue isso urgente. E a gente consegue isso, Vila, muito por conta daquilo que eu tenho dito, da credibilidade e confiança da estruturação política da cidade. Então, acho que o prefeito Mário está encerrando o mandato dele e deixando um grande legado, que é a estabilidade política administrativa. Então, a gente está no último ano, a gente não teve greve, a gente não teve uma paralisação de serviços públicos. Então, aí o privado começa a olhar e dizer, não, esse edital aí de Name Rights, a gente tem estabilidade. A concessão do Bataclan, que nesses 7 anos e meio operou sem nenhuma interferência
do poder público, aquela coisa de, vamos caçar a concessão, vamos tirar. Então, você vai gerando confiança no privado para que a gente possa começar a fazer negócios públicos, privados, que deem um melhor resultado para a sociedade de Ilhéus, para a cidade de Ilhéus. Bento, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Obrigado, meu irmão. Boa sorte, bati um papo com Bento Lima, pré-candidato a prefeito de Ilhéus pelo PSD. Vamos nessa, Fia? Vamos nessa. Se Deus quiser, amanhã a gente retorna. Amanhã não, na segunda. Segunda ou a gente terça? retorna. Segunda-feira é